Boa tarde, gente. Renato Leão falando, canal Vasco 68. É isso mesmo, boa tarde. Estou gravando sábado à tarde, né? Porque ontem à noite eu não consegui gravar e eu queria falar algumas coisas dentre várias, mas não ficar enfadonho e chato. Lembra vocês, poxa, vocês não estão curtindo. Para o que o YouTube indique a outras pessoas, e agradeço sempre a vocês que estão me seguindo diariamente ou não, vocês têm que curtir. E vocês acionem suas notificações e que não é inscrito, se inscreva, por favor. Gente, só a nível de informação mesmo, né? O Vasco ontem fez um jogo treino com o Olaria e ganhou de 5-0 com um gol do David, um contra do JP, né? Que ainda é da base, e 2 do Cleiton, né? Recentemente contratado. A história ainda da Alexandre Matos está rendendo. Surge um monte de boatos, muito disse, me disse, mas, segundo apurei, os funcionários, dentre eles, comissão técnica, funcionários do clube, né, inclusive, principalmente os jogadores, ficaram felizes com a saída dele. Ao contrário de quando o Paulo Brax saiu, que o clima entre os jogadores foi muito pesado. E aqui eu faço uma meia-culpa como muitos, né, achando que o Alexandre Matos ia transformar nada. Não fez o trabalho bom, o trabalho dele foi ruim, deixou a desejar e muito, e ele veio com o nome. Se achou grandão, mas nada é maior e nem vai ser do que o Vasco da Gama. A instituição está acima de qualquer pessoa, qualquer que seja, né? Por exemplo, temos como nosso maior ídolo, né, o recém-falecido, né, o Roberto Dinamite, como maior artilheiro e vencedor da história do Vasco, mas o Vasco está acima de tudo. E o Roberto foi o que foi, como outros jogadores, por causa do Vasco. Alexandre Matos chegou, talvez com sapatinho alto e tal, e teve problema com os jogadores, inclusive problema, como eu já tinha dito aqui, com o Medel. Brigou com o Medel numa reunião, quando o Medel saiu, todos os jogadores acompanharam, né? E aí vocês veem cada notícia boba. Vou dar uma parte aqui, aquele Iranildo Chuchu, né? Por ver se um jogador pode estar apelido de Chuchu, né? Grande jogador, grande jogou nada, foi mais do mesmo, água de salsicha, né? Como o filho dele, o Iago, jogou contra o Vasco, porque ele joga pelo Nova Iguaçu, ele disse que deu vontade de entrar no campo e bater no Medel. Ainda bem que só vontade dá, né? A gente às vezes tem vontade de bater até no incrível Hulk, né? Mas vai lá e bate, né? E mesmo que fosse nos áureos tempos dele, né? Vocês veem, né? Filhazinho de borboleta vai querer encarar o Medel. Mas tudo bem, isso é só um passant, é só um pai revoltadinho. Mas, gente, para mim há uma sequência de erros, né? Quando eu aqui disse que isentei e até elogiei o Ramon Dias pelo fato dele estar assumindo toda a culpa pela eliminação, e também apareceu um vídeo de uma menina muito bonitinha, da idade da minha filha, né, que viralizou dizendo: poxa, Ramon, você nos prometeu ir para a final. É lógico, né, porque o cara joga confiança para cima do time, mas pelo menos ele assume responsabilidade para si. Se vocês pararem para analisar, alguma coisa errada anda. Tudo bem, ele tem sua parcela de culpa, mas a parcela de culpa dele é fim de linha. Aliás, pode dizer que ao fim da linha são os jogadores e depois do Ramon e da comissão técnica. Por quê? Nós esse ano fizemos 3 jogos com o Nova Iguaçu, não conseguimos vencê-los em nenhum. E se você botar um cara a cara, time frente a frente, eu acho que venceremos em todas as posições. Até porque os jogadores do Nova Iguaçu eram meros desconhecidos. Mas eles nos dominaram nos 3 jogos. Nos 3 jogos. No turno e nos 2 jogos da semifinal. Então, um elenco de milhões, cujo o salário de um jogador dos mais fracos do Vasco paga a folha salarial toda do Nova Iguaçu, não pode realmente ficar de fora. O planejamento foi chegar à semifinal. Foi chegar à semifinal, mas foi muito feia a maneira que saiu. Porque, com todo respeito ao Nova Iguaçu, nós não saímos para o Botafogo, para o Fluminense, para o Flamengo. Saímos para o Nova Iguaçu. Aí vem a sequência de erros. É a 777 que não tem ninguém aqui. E quando coloca alguém, é alguém perdido, que não entende nada de futebol, muito menos de Vasco. A 777 tem aqui uma filial aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, mas só por questões técnicas e operacionais. Agora, de entendedores de futebol, ninguém. Lá atrás contrataram o Luiz Melo, depois botaram o Paulo Brax, aí o Paulo Brax conseguiu armar um time no segundo semestre bom, trouxe o Ramon Dias transformou o time. Todos têm sua parcela de culpa. Mas, será que o Paulo Brax era o maior culpado? Será que agora o maior culpado foi o Alexandre Matos? O maior culpado foi o Lúcio Barbosa, que é contratado da SAF?
Agora falam até que o Pedrinho também é culpado. Ele, quarta-feira, vai dar uma entrevista às 13h30 da tarde, falando sobre os seus 60 primeiros dias de gestão. A gente sabe que o relacionamento não é bom. Antes mesmo de entrar, já não era bom. E surgiram vários boatos que ele estava proibido. Que proibido de entrar em vestiário e ir no CT, cara? Eu boto o pé na porta. O Vasco é da gente, o Vasco não é desses caras, não. E tem sim, não achem vocês que essa 777 vai ficar a vida toda, ao bel prazer, ou quando eles quiserem eles sair. Não é assim não, gente. Né? A gente não tem acesso ao contrato, mas talvez não seja tão difícil eles saírem, por bem ou por mal. Por bem, eles integrando as ações, vendendo, né, para outro grupo, ou até numa ação judicial, se eles descumprirem muitas coisas que estão nas cláusulas do contrato esse que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém viu. Agora, não adianta vocês, porra, o Pedrinho assumiu e não fez nada. Vai fazer o quê? O cara assumiu 60 dias, vai chegar agora, e como é que ele vai tirar a SAF? Ele tem que se calçar, até porque a SAF tem um jurídico. Tem um jurídico. E falar em erros, temos muitos erros a serem acertados. Agora dizem que não tem pressa de contratar um diretor executivo. O que é importante mesmo é contratar jogador, amigo. Vocês têm que contratar jogador. O Vasco tem apenas um time e não tem um elenco. E as peças de reposição são peças de reposição para a mesma posição. É reposição para a mesma posição. Tem muito zagueiro, muito cabeça de área, que são os volantes hoje, né? Mas não tem meia de ligação, tudo depende do país, tem só um atacante que faz gol, o Verratti. Então, esse planejamento foi errado. Porque a 77 liberou o dinheiro e somos a quinta maior investimento, pelo menos, de contratações desse ano. Então, comprova-se que o investimento e foi gasto dinheiro muito mal. Rasgou dinheiro, a 777 está satisfeita de ter rasgado dinheiro? Gastou-se 120 milhões para quê? Para o time ser eliminado da semifinal? Pelo menos o Papai do Céu foi bonzinho, que nós conseguimos vencer o Água Santa dos pênaltis, caminhamos para a Copa do Brasil. Nesse ponto, está menos pior do que ano passado. Porque no ano passado nós saímos para o ABC, que depois, logo em seguida, foi eliminado da Copa do Brasil e ainda desceu para a terceira divisão do Brasileiro. E erros atrás de erros. Mas para mim, o que encabeça os erros todos é a 777. Já que ela é responsável pelo futebol, ela dá o aval para contratar ou não. Agora mudou-se até o discurso. Disseram que agora que eles estão mais ágeis. Eu não vejo que a agilidade é essa. Se agora eles não estão preocupados nem em contratar um diretor executivo de futebol, vai ser feita uma comissão. Que comissão é essa? Hoje, a única cara da 777 aqui é o Lúcio Barbosa, que é um torcedor do Vasco, é um cara polido, é um cara de bons argumentos, mas que realmente, na última entrevista, não me agradou. Falou mais do mesmo. Realmente, eu não estou preocupado com o diretor executivo de futebol. Porque tinha o Paulo Brax que malharam pra caramba o rapaz. Agora veio o suprassumo também. Agora vem as especulações. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Não adianta, cara. Eu acho que não há preocupação agora é que tenha ações para dentro do campo. Contratar jogador que tenha tempo para que o Ramon Dias e a comissão treinem o elenco. Espero eu que, pelo menos, as coisas não fiquem piores do que já estão. De repente, o Ramon Dias fica puto, sai e leva a comissão toda. Porque depois da saída de Alexandre Matos, o Rodrigo Pelaipe, que era tipo o braço direito dele, lá do futebol, acho que ele era o gerente, ele foi embora também. Mas o importante é a comissão técnica. Espero que não faça o que fizeram, mandando 16 profissionais da base embora, e agora a base está a caminhos de passos de tartaruga. Não está indo para frente. Não se faz isso. Você não pode mandar 16 profissionais embora de uma vez. Você tem que fazer uma transição. Porque os caras são profissionais. Eles não vão chegar e, foda-se, vou deixar você entrar aqui. Não, porque até porque desses 16, 12 já estão contratados por outros clubes. Como o próprio Alexandre Matos também vai ser contratado por outro clube. Para onde ele vai, não sei, também não me interessa. Repito a vocês, é corrigir a rota, né? Verificar os erros que cometeu. Todos têm erros, uns mais, outros menos, mas que isso acabou afetando dentro de campo, porque não é possível, repito aqui,
com todos os erros de gastos de 120 milhões, agora nessa última janela, o Vasco ter sido eliminado pelo Nova Iguaçu. Poderia sim perder uma final, é normal, mas nem jogo único foi, foram 2 jogos. Deu-se a desculpa do primeiro turno ser um time meia boca, misto, deu-se a desculpa do primeiro jogo ser pego de surpresa, só que teve o terceiro jogo da semifinal, amigo, não tem mais desculpa. Foi muito feio. Repito, os erros existem e é nos erros que nós crescemos. A 777, ela tem que botar a cara literalmente aqui, não apenas colocar o Lúcio Barbosa como boi de piranha. Gente, um bom sábado a todos, que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Espírito Santo de Deus e todos os santos e anjos abençoem-nos a tanto vocês quanto vossas famílias.